Boa noite, malvazias finas, boa noite, bastardos, bastardinhos, filhos de pai incógnito, filhos do padeiro, do carteiro, do canalizador ou de qualquer outro profissional que se tenha deslocado ao vosso domicílio 9 meses antes de terem nascido. Bem-vindos à Cave, o programa que vai contar-vos a história do vinho de uma forma que nunca ninguém vos contou. À minha direita, Luís XVI, à esquerda do Monsieur Louis, Olavo Silva Rosa. Este é o nosso terceiro episódio, o vinho do Porto. Quero deixar claro que nós só vamos fazer um episódio sobre o vinho do Porto porque ainda não existe vinho do Sporting. Desculpem. Bom, antes de mergulharmos na história do vinho do Porto, que é o que nos traz até aqui, vamos fazer apenas uma breve análise sobre o que ele é, o que é, afinal, o vinho do Porto. O vinho do Porto é um vinho fortificado feito na região do Douro. O que é que vem a ser isto de um vinho fortificado? Um vinho fortificado é um vinho ao qual é adicionada água ardente vínica durante o processo de fermentação. As leveduras estavam a transformar o açúcar em álcool com a adição da água ardente. As leveduras que ainda não tinham feito essa transformação morrem e sobra açúcar por transformar em álcool. Em resultado, o vinho fica ligeiramente mais adocicado do que um vinho tranquilo e ligeiramente mais alcoólico, porque tem não só o álcool que se geraria espontaneamente, mas também o álcool adicionado pela aguardente vínica. Já vamos ver que nem sempre foi assim, nem sempre foi este o processo, nem sempre foi interrompida a fermentação, mas hoje em dia é o que ele é. E este vinho fortificado tem de ser feito na região demarcada do Douro. Não no Porto, no Douro. Não na Foz do Douro, onde por acaso se situa a cidade do Porto, mas no interior do Douro, a 100 km da cidade do Porto. Não é fácil, mas é isto, basicamente. Se plantassem um pé de vinha na Avenida dos Aliados, em frente à Câmara Municipal do Porto, e espremessem as uvas que nascessem desse pé de vinha, era vinho. Mas não era do Porto. O vinho do Porto pode ter essencialmente dois estilos, o estilo Ruby ou o estilo Tawny. É verdade que também existe o Porto Branco, mas também é verdade que o Porto Branco é uma coisa residual e que fica muito bem com umas folhinhas de hortelã e uma pinguinha de água tónica. Portanto, vamos deixar os brancos de parte. All I had to do was cut a hole in a bag. I could have cut it better than this. What about you, Robert? Can you see? Not too good. Get that nigga out from under that wagon. And get that nigga leather out of the wagon. That nigga ain't down here. Big guy. What? They tricked him. Well, where are they? Auf Wiedersehen. E vamos dedicar-nos somente ao Tawny e ao Ruby. O estilo Ruby é um estilo que procura manter uma cor rubi, uma cor tinta, uma cor retinta mesmo, e que para isso passa por um processo de estágio em recipientes muito maiores. Os recipientes podem ser de madeira, mas não têm de, no caso do Ruby não têm de, mas têm de ser recipientes grandes, recipientes mais espaçosos, e o estágio tem de ser um estágio mais curto do que o Tawny, já lá vamos. Um estágio de 2, 3 anos, o vinho é rapidamente engarrafado, portanto é um vinho que está muito mais próximo dos aromas primários, está muito mais próximo da fruta em termos aromáticos e que consegue preservar esta cor rubi mesmo no momento em que é engarrafado. Já o Tawny é um vinho que procura uma cor tinta um pouco mais aberta, um castanho dourado, um vermelho alaranjado, e para isso o Tawny vai fazer um processo de envelhecimento obrigatoriamente em madeira e é um processo muito mais longo. Para além de ser muito mais longo, ele começa em recipientes de madeira maiores e, em dado momento do estágio, ele passa para recipientes mais pequenos, portanto começa em pipas, passa para barricas e só muito mais tarde é que é engarrafado. Este tipo de estágio vai dar-lhe esta cor tinta mais aberta e vai dar-lhe também, evidentemente, os aromas secundários e terciários que bem conhecemos dos Tawnies, as notas de figo, as notas de frutos secos, as notas de nozes, sobretudo, e por aí vai. Dentro do estilo Ruby temos subcategorias como o Vintage, o LBV, o Crusted. Dentro do estilo Tawny temos subcategorias como o Colheita e os vinhos com indicação de idade. Na verdade temos outros, mas eu não vou ficar aqui a debitar
A legislação do vinho do Porto, eu vou deixar-vos um link com a legislação do vinho do Porto, vocês vão ver que ela é complexíssima, o link está aqui na descrição deste vídeo, podem pôr um pause agora, fazem o download da legislação do vinho do Porto, vão estudar mais tarde, não estudam agora voltam para este vídeo, subscrevem o canal Olá Vinho e põem um like neste vídeo maravilhoso que na verdade só vai começar agora. Ora bem, a história do vinho na região do Douro começa quando os romanos trazem a viticultura para as margens do Rio Douro. E porquê para as margens do rio? Era comum plantar vinhas nestas regiões contíguas aos rios para que o vinho, depois de feito, pudesse ser transportado através de um barco para uma cidade portuária e dessa cidade portuária poder partir para longe, para regiões onde a natureza não abonou com as condições necessárias para a viticultura e onde as pessoas estavam habilitadas a dar uma nota preta para ter o seu vinho. Esta é mais ou menos a história de quase todas as regiões que crescem nas margens dos rios. Mas agora nós vamos deixar a região do Douro a marinar, porque na verdade o vinho do Porto não nasce no Douro, também não nasce no Porto, eu disse-vos que era confuso, o vinho do Porto nasce das relações comerciais e políticas entre Portugal e a Inglaterra. No século XIV, quer na Inglaterra, quer em Portugal, estávamos perante duas crises dinásticas e houve duas casas nobres, a Casa de Avis e a Casa de Lancaster. Nenhum destes chefes destas casas era monarca dos seus respectivos países, eles eram apenas nobres, mas eles entreajudaram-se para resolver as suas crises dinásticas e fortalecer o poder das suas casas senhoriais. Então o Duque de Lancaster envia cerca de 600 arqueiros para ajudarem as tropas de Dom João na Batalha de Aljubarrota, a batalha que opôs as tropas do mestre de Avis, da casa do mestre de Avis, contra o rei de Espanha. E a verdade é que a casa de Avis sai vitoriosa desta batalha conhecida, o Dom João ascende a rei de Portugal e o Duque de Lancaster, que o tinha apoiado, casa a sua filha Filipa de Lancaster com o rei e também assim sai fortalecido porque os seus descendentes já vão ser monarcas de reinos europeus. Este acontecimento, datado de 1386, fica conhecido como Tratado de Windsor, que não é um tratado entre dois países, é um tratado entre duas casas. Ora, quando uma nobre estrangeira se desloca a outro país para casar e constituir nova família, é natural que ela não se desloque sozinha, que ela desloque o seu séquito, que ela desloque os seus seguidores. E é esta comunidade de ingleses vindos a partir do casamento real da Dona Filipa de Lencastre com o Dom João que vai fomentar aquilo que chamamos o comércio luso-britânico. Logo no século seguinte, século XV, que é o século dos descobrimentos também, inicia-se, a partir desta comunidade fixada em Portugal, uma espécie de triângulo comercial entre bacalhau, vinho e tecidos. Como é que isto funcionava? Os ingleses pescavam o bacalhau ou no Mar do Norte, ou ali na Islândia, ou mais tarde na Terra Nova, quando lá chegam, mas nesta fase ainda não tinham chegado. Portanto, ali pescavam o bacalhau na zona do Mar do Norte e da Islândia, traziam o bacalhau para Portugal, levavam vinho para a Inglaterra, da Inglaterra traziam novamente tecidos para Portugal e levavam mais uma vez vinho, só que desta vez para os colonos britânicos na pesca do bacalhau. Era este tipo de comércio triangular, que aliás é um comércio que revela um lado muito caricato da cultura portuguesa, porque vocês sabem, Portugal é praticamente só costa. Portugal tem centenas de espécies de peixes e nenhum deles é o bacalhau. Qual é o peixe favorito dos portugueses? O bacalhau. É uma característica muito peculiar da nossa cultura, mesmo se pensarmos no Natal português, que é um exemplo de frugalidade, é um exemplo de modéstia. O Natal português faz-se com as couves do vizinho, que planta as couves no quintal, com as batatas do quintal do vizinho. O Natal português faz-se com o vinho, que não foi feito no quintal do vizinho, mas provavelmente veio de um garrafão engarrafado no quintal do vizinho. Faz-se com o azeite lá da terra do avô ou do tio.
Agora o peixe tem de ser importado, senão não é Natal. Este amor pelo bacalhau é uma característica muito curiosa dos portugueses. Mas isto não é o episódio sobre a história do bacalhau, é sobre a história do vinho do Porto. Deixa-me continuar. Cala-te! Checha! Então, de onde é que vinha esse vinho que era levado para a Inglaterra? O principal centro do comércio luso-britânico não era o Porto, também não era Gaia. Nesta fase, no século XV, o principal centro do comércio luso-britânico era Viana do Castelo. É verdade, Viana do Castelo era lá que se fazia a maior parte das transações entre portugueses e ingleses. E o vinho que era vendido a partir dos portos de Viana do Castelo era o vinho feito nas regiões contíguas a esta cidade. Portanto, estamos a falar de vinho de Monção, Melgaço, Arcos de Valdevez, Ponte de Lima. Já estão a ver onde é que eu quero chegar, não é? Este vinho era referido nos documentos como Red of Portugal. Portanto, os ingleses bebiam um vinho designado Red of Portugal, feito nestas regiões contíguas à cidade de Viana do Castelo. Ou seja, senhoras e senhores, os ingleses bebiam vinho verde tinto. Quer dizer, não bebiam claretes de Bordeaux, mas quando se chateavam com os franceses, que era muitas vezes, a muito custo lá mandavam vir o Red of Portugal. Ao mesmo tempo, no século XV, dão-se também os descobrimentos. É nesta fase, entre o século XV e o século XVI, que os portugueses fazem aquelas viagens longuíssimas, sobretudo se pensarmos na viagem para a Índia. Era uma viagem que se tinha de atravessar o Equador pelo menos 2 vezes. E nós já dissemos que sempre que um povo dominava a cultura do vinho, levava-o, fosse para onde fosse, levava-o para tentar comercializá-lo. Era o que acontecia. Falámos disto no segundo episódio. Se quiserem, voltem atrás e vejam o segundo episódio e o eixo comercial das origens do vinho. Mas então, o vinho que era transportado até à Índia não aguentava as altíssimas temperaturas dos trópicos. Ainda por cima, na mesma viagem, tinha de passar 2 vezes pelo Equador. E muitas destas pipas de vinho, numa fase inicial, terão refermentado, terão explodido, quem sabe, e terão oxidado, certamente. Portanto, muito vinho se estragou nestas primeiras viagens. E o que é que acontece? Os comerciantes, não os lavradores, não os produtores de vinho, os comerciantes, no cais portuário, começam a adicionar aguardente vínica para o vinho aguentar as altas temperaturas e manter-se estável. No século XVII inicia-se uma das milhares de querelas, de rixas, de brigas entre franceses e ingleses e o ministro Colbert restringe a importação de bens feitos e vindos de Inglaterra. O ministro Colbert, que era já agora o primeiro-ministro do rei Luís XIV, o Rei Sol, o tetravô do meu companheiro Luís XVI, que era o Rei Lua. Era o Rei quarto minguante, coitadinho, só sobrou o colarinho do Rei Lua, do meu Luizinho, coitadinho. Enfim, Colbert restringe a importação de bens produzidos em Inglaterra e, em resposta, o rei de Inglaterra, Carlos II, aumenta brutalmente os impostos sobre os produtos franceses, inclusivamente o vinho. Este aumento de impostos foi de tal maneira brutal que tornou praticamente impossível mandar vir vinho de França para qualquer comerciante que tivesse 2 dedos de testa. De maneira que os ingleses, a muito custo, começam a beber o Red of Portugal. Só que o verde tinto é um vinho que precisa de contexto. É um vinho cheio de acidez, uma acidez acutilante, um tanino rústico. E vocês sabem, os ingleses não gostam de taninos rústicos. Não gostam de taninos rústicos porque comem peixe frito com batatas fritas. Se comessem cabidela, se comessem bacalhau assado com batata à murro, iam ver se não gostavam de taninos rústicos. Os ingleses são muito chiques. Em 1666, os portugueses ainda andavam a estagiar o vinho naqueles odres feitos de pele de cabra. Já os ingleses bebiam Châteaubriand. Um dia eu conto-vos a história do Châteaubriand e da ascensão da região de Bordeaux, mas não vai ser hoje é o vinho do Porto. Deparando-se
Com o insucesso do Red of Portugal em Inglaterra, muitos comerciantes ouvem falar de um vinho que também se fazia em Portugal e que era um vinho um pouco mais macio, um pouco mais redondo, um pouco mais compota com ameixa. E era um vinho feito para lá do Marão, um vinho feito atrás dos montes. Só que não havia autoestradas neste tempo. Não havia autoestradas neste tempo. E este vinho feito para lá do Marão, atrás dos montes, era transportado através do Rio Douro. E a foz do Rio Douro não é Viana do Castelo, é a cidade do Porto. Ora bem, o Porto neste momento, século XVII, já tinha um problema gravíssimo. É que estava cheio de portistas. Os ingleses não queriam sair de Viana do Castelo, mas perceberam que era muito mais útil para o negócio, sendo que podiam trazer diretamente aquele vinho que seria mais facilmente apreciado. E aos poucos vão se encaixando na cidade do Porto, lá encontra o seu cantinho e ao longo do final do século XVII, praticamente todo o comércio luso-britânico se desloca de Viana do Castelo para o Porto. Não só ingleses, é importante mencionar que nesta fase dá-se o período da decadência da Liga Hanseática. As principais rotas comerciais deixam de ser as do norte da Europa e passam a ser as rotas do pós-descobrimentos e muitos comerciantes holandeses e alemães também vêm para Portugal para trabalhar no comércio. Mas o cerne da questão são mesmo os ingleses. O primeiro inglês que se terá deslocado do Porto até ao interior do Douro, para lá do Marão, provavelmente até à Régua no máximo, terá sido o Sr. Peter Bashley, que era filho do fundador da Taylors. Ele é referido como um homem corajoso por ter feito a perigosa e desconfortável viagem para lá do Marão. Eu agora vou ter de abrir aqui um pequeno parênteses e vou ter de me dirigir às pessoas que escrevem biografias. Amigos, tenham parcimónia. Vamos fazer um bocadinho de economia vocabular. Vamos pelo menos tentar usar uma fita métrica para medir o sujeito e o adjetivo. Então vocês vão gastar o adjetivo perigosa e desconfortável para se referirem a uma viagem até à Régua? Pois que adjetivos é que sobram para falar de um Vasco da Gama, de um Pedro Álvares Cabral? Tenham tino, senhores. O que é facto é que este vinho feito na região do Douro, que começa a ser transportado para o Porto e do Porto para a Inglaterra, passa a ser referido justamente como vinho do Porto em documentos escritos a partir de 1678. É o primeiro documento escrito que se refere a este vinho feito aqui, embarcado acolá, com o nome da acolá, vinho do Porto. Neste finalzinho do século XVII acontece outro fenómeno muito importante de ser mencionado. Por volta de 1690, os bandeirantes, que nesta altura eram chamados os paulistas, encontram o ouro das Minas Gerais e chegam quantidades absolutamente exorbitantes de ouro a Portugal. Nesta altura, a corte portuguesa está, sem dúvida, no momento mais ostensivo da sua história e temos os comerciantes da Europa inteira a tentar negociar com a corte portuguesa. Os alfaiates europeus queriam vestir a corte portuguesa, os arquitetos europeus queriam construir os palácios portugueses, enfim, uma grande competição para ver em quem é que ia ao bolso do rei Dom João V, o Magnânimo. E é então que em 1703, 10 anos depois de começar a chegar ouro do Brasil, os ingleses conseguem negociar um tratado comercial, um tratado de incentivo às trocas comerciais, especificamente entre Portugal e Inglaterra, o Tratado de Methuen, que fica conhecido como Tratado dos Panos e dos Vinhos. Com o tratado, a primeira metade do século XVIII foi muito proveitosa, sobretudo para os lavradores do Douro. Para ter uma ideia, em 1680 saíam do Douro cerca de 800 pipas de vinho do Porto. Eram exportadas 800 pipas de vinho do Porto.
Em 1749 eram exportadas 19.000 pipas. 19.000 pipas. Então, se uma pipa está para 550 litros, 19.000 está para X, 550 vezes 19... Façam vocês as contas. Era muita pipa, um grande crescimento, um boom. O negócio de vinho do Porto prosperou. E o que é que acontece em Portugal quando um negócio prospera? Nasce debaixo das pedras, de cima das árvores, de dentro dos bolsos, uma figura muito popular do imaginário português, o Chico Esperto. Durante este período, alguns lavradores do Douro, não todos evidentemente, mas alguns deles foram muito Chico Espertos e cometeram duas Chico Espertices tremendamente erradas. A primeira delas foi fazerem macerações de água com bagos de sabugueiro, que pintavam a água completamente, mas que não eram vinho, e misturavam essa água com vinho, vendiam esse vinho aos comerciantes ingleses e diziam: os ingleses não percebem nada disto. Segundo erro crasso, com o grande crescimento da procura de vinhos e o enriquecimento súbito, muitos destes lavradores arrancaram as culturas de subsistência. Arrancaram muito do trigo, muito dos cereais e das leguminosas para plantar apenas vinha e sabugueiros. O que é que acontece? Nos anos 40, 50 deste período, dá-se uma sucessão de anos muito maus, de anos terríveis. Houve ali 2, 3 anos seguidos que foram anos de baixa produção. E esta baixa produção coincide com a percepção dos ingleses de que a qualidade tinha baixado muito. E os ingleses, que não eram burros e também não eram bonzinhos, desatam a baixar os preços que pagavam pela pipa de vinho. De forma concertada, baixaram os preços todos e muito rapidamente os lavradores do Douro passaram a receber pouquíssimo pelo vinho e não tinham culturas de subsistência. Ou seja, depois de um período de prosperidade, dá-se um período de miséria, de fome e de degradação. E quem é que aparece em períodos de miséria, de fome e de degradação? Outra figura muito popular do imaginário português, o tirano. Um iluminista iluminado, um protecionista protegido ou apenas um vigarista com nome de Rotunda que fomentou a criação da primeira região demarcada de Portugal para logo a seguir criar a exceção à regra dessa mesma região, alegando que o vinho do Porto podia ser excepcionalmente enriquecido com pequenos lotes de vinho de Carcavelos, que era o vinho que ele fazia em casa dele, em Lisboa.